O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algo mau jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos lendo continuadamente ao longo destas semanas e ainda levará um pouco de tempo, pois estamos ainda no capítulo 3, o terceiro, o Evangelho de São Marcos. O Evangelho redigido há mais tempo dos 4 evangelhos que temos. Um evangelho, pois, escrito com notícias que o evangelista São Marcos recolheu da tradição do próprio São Pedro. Muitas informações sobre Jesus que aqui estão contidas foram contadas pelo próprio príncipe dos apóstolos, naquilo que Marcos não chegou a conhecer. Ele, desde menino, acompanhou os apóstolos e, por isso, auriu as informações sobre a vida de Jesus a partir dos apóstolos e do próprio São Pedro. O evangelista São Marcos escreve um evangelho curto. Se pensarmos que São Mateus tem 28 capítulos, mais longo, São Marcos tem apenas 16. Não é que falte alguma coisa, é que ele é mais conciso e tem uma finalidade: apresentar a vida de Jesus para aqueles candidatos a cristãos. E, de fato, o primeiro evangelho, o Evangelho de São Marcos, é considerado o evangelho dos catecúmenos. E os catecúmenos eram aqueles que se preparavam para receber o batismo na noite santa de Páscoa. O que saber sobre Jesus está aqui, nesta espécie de catecismo. E este catecismo possui uma engrenagem pedagógica. Olhem só, aos poucos, quem lê o Evangelho de São Marcos, o catecúmeno, ou seja, o que se prepara para o batismo, vai fazendo uma descoberta paulatina, aos poucos, uma descoberta continuada, que aqui e ali se expressam, pois, na vontade de querer saber e na vontade de obter a resposta. Quem é este
que é para ir informando ao leitor, ou seja, ao catecúmeno, quem é este. E a revelação sobre quem é este vai sendo feita de mansinho, devagarzinho, até chegar a uma culminância, já lá para o fim do Evangelho. E quem vai responder quem é este é o soldado romano, no momento em que Jesus morre na cruz, e que acontece então aqueles trovões, aquelas tempestades. E então o soldado romano pronuncia: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui está então o que o candidato a cristão precisa saber, precisa descobrir. Nós já somos batizados. Nós, quem mais, quem menos, quem bem, quem mal, já estamos no segmento de Jesus. Somos cristãos. Mas precisamos nós também, todo tempo, fazer uma atualização, uma reciclagem sobre quem é Jesus para nós. E o tema de hoje exatamente está nisto. As pessoas vêm em grande quantidade atrás de Jesus, sobretudo aqueles que estão em situação desfavorável, de todo lado, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, de Tiro e de Sidônia, vem até Jesus, exatamente tantos que até vão espremer Jesus, de modo que então ele se põe numa barca, lá um pouquinho afastado assim, da beira do lago de Genezaré, e de lá ele fala, e o pessoal não vai se lançar na água. Portanto, o mantém em boa distância, mas o suficiente para ouvir o que Jesus tem a falar. E dentre estes que estão ali porque precisam de Deus, tem um que está, pois, com o Espírito, e que exatamente se prostra aos pés do Senhor e diante dele com uma confissão na boca. Qual é esta confissão? Tu és o Filho de Deus, diz o demônio. E Jesus imediatamente manda que ele se cale. A boca do demônio, a boca do mal, não é digna de confessar o senhorio de Jesus Cristo. Ficar calado. Por quê? Exatamente por causa da natureza do próprio mal. A natureza do mal, que é contrária ao bem, que é contrária ao amor, que é contrária a todos os outros valores que Deus nos inspira, que o Espírito Santo suscita em nós. O mal não é capaz disso. Por isso, diz Jesus, fica calado. O apóstolo São Paulo diz que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for inspirado pelo Espírito. Se não é o Espírito que suscita, pois, de dentro de nós mesmos afirmar que Jesus é Senhor. Existe um reconhecimento, então, aqui no espírito mal, mas não há uma disponibilidade, uma vontade de ser de Deus, de seguir a Deus, de ser amigo dele, de o obedecer. Por isso, Jesus recusa, então, esta confissão de fé. Ela é falsa. Não saiu do coração. Terá saído talvez do medo. Não é isso? Do medo. Muitas vezes a nossa vivência
da religião, certas expressões da nossa religiosidade, vêm ditadas pelo medo. Olhem só, por exemplo, as superstições. Não pega nisso, não toca naquilo, não faz assim, não faz assado, porque caso faça... Então esta conduta é marcada pelo medo. Isso não vem de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, não basta somente a nossa boca dizer, tem que haver uma experiência de dentro, uma experiência do coração, uma experiência que venha da alma. Donde então o nosso compromisso, a nossa vontade de que em nós aconteça um esvaziamento do que não é bom, um esvaziamento dos contravalores, um esvaziamento de tudo aquilo que é anti-evangélico, esvaziar espaços dentro de nós, esvaziar espaços no disco rígido, não é isso? Para que então sobre mais espaço para o bem, para enchermos do que for os valores do Evangelho, para enchermos-nos de Deus. Você não pode socar umas coisas dentro de uma gaveta, dentro de um depósito que já está entulhado de bregueços, né? Tem que fazer uma limpeza, tem que jogar fora, tem que queimar, tem que dar um fim, para então sobrar espaço para armazenar coisas que de fato ainda sirvam. O mesmo é dentro de nós. Esvaziar, expurgar, exorcizar, fazer sair o que não for de Deus, para que em nós se estabeleça o próprio Deus, para que em nós os valores divinos e sobretudo o Espírito de Deus possa fazer morada. Não basta só pronunciar o nome de Deus, como este demônio aqui fez, e como nos ensina o mandamento, não pronunciar seu santo nome em vão. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, estabelecer de fato o domínio e o senhorio de Deus dentro do espaço do nosso coração. Um instante de silêncio.